Mas primeiro vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Então diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Diga assim: obras, bem forte, toda a igreja, todo mundo junto. Obras, amor, fé, serviço, perseverança. E sei que você está fazendo muito mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Amém, irmãos? É uma palavra forte, né? Abre comigo agora lá em 1 Reis. Deixa marcado aí, por favor. Vamos lá para 1 Reis. 1 Reis está lá no comecinho da Bíblia. Você vai procurar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 11, versículo 1. Não vamos perder o foco do que nós lemos lá em Apocalipse, aquela palavra de Jesus para uma igreja para uma igreja que estava numa cidade chamada Tiatira. Tem tudo a ver com isso aqui que nós vamos ler em 1 Reis capítulo 11. Então diz assim, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas e edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Meu Deus. Rapaz, é muita esposa. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Olha só, irmãos. As mulheres de Salomão levaram ele a desviar-se. Olha só o que diz aqui no 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi.
Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Olha o 9, irmãos. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, versículo 12, as minhas alianças e meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Só até aí. Fecha seus olhos. Vamos orar. Te damos graças, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz, e ela é viva e eficaz independente de nós crermos nisso ou não. Ela é viva e eficaz porque é a tua palavra. E se creem ou não nela, não vai mudar o fato de ela ser viva, eficaz e toda a verdade. Mas nós declaramos que nós cremos completamente, totalmente na tua palavra, Senhor. Então, Senhor, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito, que a tua voz seja muito clara, Senhor Deus, na vida de cada um. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece os caminhos de cada um. Ali no texto em Apocalipse que nós lemos, o Senhor diz que é aquele que sonda mentes e corações. Lá no Salmo 132 está dito que o Senhor conhece a palavra que vai sair da nossa boca antes que ela tenha saído. Então, Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Talvez para muitos seja uma surpresa ler um texto como esse, porque Salomão, irmãos, foi um dos maiores reis que Israel conheceu. Salomão era filho de Davi. Davi, a palavra diz que foi um homem, um rei segundo o coração de Deus. E quando Davi ele está para morrer, ele deixa como seu sucessor Salomão. Salomão, irmãos, foi uma pessoa que viu Deus por 2 vezes. Deus apareceu em sonhos para Salomão por 2 vezes. E é um texto maravilhoso, porque logo no começo do reinado, Salomão dorme e tem um sonho onde o Senhor chega para ele e diz assim: Salomão, o que você quer? Tudo o que você pedir, eu vou te dar. Qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar. Pode pedir. Pensa Deus falando isso para você. Aí Salomão fala assim: Senhor, eu sou jovem e eu preciso de muita sabedoria para edificar o reino de meu pai. Então eu quero te pedir sabedoria. Salomão pede para Deus sabedoria, irmãos. E Deus fica tão feliz com o pedido dele. Deus fala assim: já que você me pediu sabedoria, ao invés de me pedir riqueza, eu vou te dar sabedoria e vou te dar também riqueza. De forma que jamais haverá alguém tão rico e tão sábio como você. Algo extraordinário, irmãos, ali. E Salomão começa a reinar, irmãos, e o reinado de Salomão é muito bem estabelecido. Salomão, ele expande o reino e ele não enfrenta guerras, como seu pai Davi enfrentou várias vezes e venceu todas. Mas Salomão, ele não enfrenta guerras. E Salomão, ele vai crescendo de uma forma que acontecem coisas extraordinárias. Por exemplo, Salomão foi quem construiu o primeiro templo em Jerusalém. Antes não havia templo, era só uma tenda aonde se colocava a arca da aliança. E Davi queria construir um templo, mas Deus falou assim para Davi: não é você que vai construir, quem vai construir é o seu filho, o seu sucessor, Salomão.
Irmãos, Salomão constrói um templo magnífico, uma coisa extraordinária, um templo todo recoberto e decorado com ouro. E quando ele vai fazer o sacrifício de consagração do templo, o texto ali diz, irmãos, que ele consagra, que ele sacrifica tantos animais que foi impossível contar, foi um sacrifício monstruoso. E naquela ocasião Deus aparece pela segunda vez para Salomão e fala uma série de coisas ali para Salomão. É muito interessante, mas esse texto, irmãos, pega a gente de surpresa. Porque aqui nós vemos Salomão começando a desviar-se. E ao que tudo indica, parece que Salomão, ele morreu na idolatria. Como que alguém que tendo começado tão bem, passa a seguir outros caminhos? Como que alguém tendo começado de maneira tão correta, no meio da sua jornada, ou talvez no meio do final já, do meio para o final da sua jornada, ele começa a se desviar. Talvez, irmãos, eu não sei, porque o texto não é claro, mas talvez Salomão, ele foi se acostumando com a glória do Senhor, e já não tratava mais a glória do Senhor com a mesma seriedade que ele tratava no início. Talvez, irmãos, o fato de Salomão ter tido tanta prosperidade na sua vida, ele começou a deixar de considerar valoroso aquilo que ele no começo considerou de valor e que levou a ele onde ele estava. Ao ponto que Salomão começa a desobedecer o Senhor, casando-se com mulheres estrangeiras. Era proibido, Deus tinha dito que não era para eles tomarem por esposa mulheres estrangeiras. Irmãos, olha só, eu tenho percebido na nossa vida que o maior desafio na nossa caminhada cristã não é as lutas que nós passamos. O maior desafio na nossa caminhada cristã não é os desafios que nós encaramos e nem as batalhas que nós enfrentamos. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que os grandes desafios da nossa vida são as circunstâncias que nos são contrárias. Nós achamos que às vezes grandes desafios da nossa vida, irmãos, são as situações que nos afrontam. Eu quero dizer para você que o maior desafio da nossa vida não é o que você está enfrentando agora, mas o maior desafio da nossa vida é você permanecer no Senhor até o último dia da sua vida. Esse é o maior desafio. Você que está no caminho do Senhor hoje, glória a Deus por isso. Você que está vindo à igreja, que recebeu o Senhor, que tem sido ministrado, que tem sido tocado pelo Senhor, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, preste atenção e se prepare, porque você não tem que ser fiel só agora. Você precisa ser fiel até o último dia da sua vida. O que vai determinar o sucesso ou o não sucesso da sua jornada não é o que você está vivendo agora, mas são as suas escolhas e decisões durante todo o processo da sua vida. Ali em 2 Timóteo, irmãos, tem um texto, abre lá por favor, 2 Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo no capítulo 4, eu gosto demais desse texto. Segunda Timóteo capítulo 4, olha o que diz aqui, versículo 1, ele diz assim, ó, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Olha para mim, irmãos.
Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Paulo já estava no final da sua jornada. Essa foi a última carta que ele escreve. Depois disso, ele foi morto. Ele foi morto por um imperador romano. E eu não me lembro a data aonde ele foi morto, mas essa foi a última carta que ele escreve para Timóteo. Eu não sei se Paulo, talvez ele tinha plena certeza e convicção de que ele morreria. Mas aqui embaixo, ele diz uma coisa que mostra que ele sabia que depois disso ele morreria. E ele escreve para Timóteo. E ele fala assim, irmãos, olha, Timóteo, nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a crer na verdade e vão passar a crer em mitos. Eles vão juntar mestres para si mesmos de acordo com o desejo do seu coração. Irmãos, em outras palavras, isso aqui é o seguinte, ele fala de um tempo, e esse tempo é o que nós estamos vivendo agora, em que as pessoas elas não suportam a verdade. Elas não suportam a sã doutrina. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não acredito. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens. Eu não creio assim, querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Independente de você crer ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. Independente de você crer ou não, isso não vai mudar o fato de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, é a verdade para a sua vida e é a verdade para toda a humanidade. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas ele diz que haverá um tempo em que eles não suportarão essa verdade. E eles vão fazer o quê? Eles vão juntar mestres para si mesmos, que vão pregar aquilo que os seus corações desejam, aquilo que os seus corações anseiam. Paulo fala para Timóteo que ele viveria esse tempo. Querido, presta atenção. Durante a nossa jornada cristã, talvez você veja muitas pessoas se desviarem. Talvez você veja pessoas que antes criam na verdade, agora rejeitam a verdade. Talvez você veja pessoas que antes pregavam a verdade, falavam da verdade, mas agora é tudo distorcido. Querido, eu quero dizer para você, não se deixe influenciar, porque Jesus é suficiente para sustentar você até o fim. Jesus é suficiente para sustentar você, mesmo que todos caiam ao seu redor. Jesus é quem te sustenta, amado. O maior desafio nosso é permanecer firme até o final. Glória a Deus, porque você está em Jesus hoje. Mas eu quero te perguntar, você estará em Jesus amanhã? Você estará em Jesus daqui a 1 ano? Você estará em Jesus daqui a 10 anos? Você estará em Jesus daqui a 30 anos? Algo que nós ouvimos hoje, irmãos, e assim, com muita frequência é: meu Deus, o que vai ser do mundo daqui a 15 anos? Outros dizem assim: mas o mundo não chega daqui a 30 anos, mas de jeito nenhum, Jesus vai voltar antes. Outros dizem assim: mas olha, você pensar no mundo daqui a 50 anos, isso é impossível, porque estão acabando com a natureza, o mundo vai acabar antes. Amado, eu não sei quando Jesus vai voltar, sei que está perto, mas eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas que seja daqui a 1 ano, 10, 15, 20, 50 anos. Eu quero estar com a minha família firme no Senhor. E declaro essa palavra sobre a sua vida. Independente de você ver pessoas se desviando. Independente de você ver pessoas distorcendo a verdade. Meu amado, a palavra de Deus é a verdade. E quando você crê nela, a obra do Espírito Santo será feita na sua vida. Ela vai ser feita na sua vida. E ela vai sustentar você. Agora, olha aqui o que Paulo continua dizendo para Timóteo. Ele diz assim no versículo 5. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Olha para mim, igreja. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento vem do diabo para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento vem porque fizeram uma obra de macumbaria. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento vem porque Deus está me punindo por alguma coisa errada que eu fiz. Eu quero dizer para você, amado, que não importa
Mas Jesus é aquele que vai te sustentar, inclusive no sofrimento. E eu quero já dizer que sobre a sua vida não vale obra de macumbaria, não vale ação de Satanás, porque quem dirige a sua vida é o Senhor. Mas isso não isenta você de passar por momentos difíceis na sua vida. E você deve declarar: eu estarei firme mesmo em meio aos sofrimentos. Declara isso agora em nome de Jesus. Diz assim: eu estarei firme mesmo em meio a sofrimentos. Eu não vou deixar o Senhor. Repita: mesmo que eu sofra, e mesmo que eu sofra, eu vou suportar os sofrimentos, porque o Senhor Jesus vai sustentar você. Olha aqui agora o versículo 7. Versículo 7. Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Jesus. Tem sofrimento? Tem. Mas tem uma coroa me esperando. Tem momentos difíceis? Tem. Mas, amado, a vida em Jesus, ela não é apenas para dar um alívio para você diante dos sofrimentos do mundo. A vida em Jesus não é simplesmente para poder ocupar a sua cabeça de forma que você possa viver os seus dias de uma forma mais aliviada em meio a tanto sofrimento que acontece no mundo. Querido, a vida de Jesus é para dar para você vida eterna. Vida eterna significa vida após a morte. E não apenas vida após a morte, mas uma coroa, uma herança que o texto diz aqui na palavra de Deus que jamais poderá se corromper, se perder-se. Você é herdeiro da herança que Deus tem para dar para todos aqueles que o amam. Então a minha pergunta para você é: você estará firme daqui a 10 anos? Amém. Você estará firme daqui a 30 anos? Então diga assim: pastor, eu estarei firme até o final da minha vida. Glória a Deus. Eu creio nisso. Agora, vamos acabar de chegar aqui em Apocalipse, irmãos, e vamos lá para aquele primeiro texto que nós lemos. Aqui no capítulo 2. Porque Jesus fala para uma igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Aqui você vai ver a relação com Salomão. Salomão foi um homem muito usado pelo Senhor, muito abençoado por Deus, mas do meio para o fim da sua vida, ele se perde. E esse texto aqui, ele vai falar justamente isso aqui em Apocalipse 2,18. Olha o que Jesus fala, ele diz assim: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Só até aí. Olha para mim, irmãos. A pergunta é: o que pode nos levar muitas vezes a nos desviarmos? Quais são os perigos que eu vou enfrentar no período da minha jornada que pode me levar a sair dos caminhos do Senhor? Quais eram os perigos que Salomão poderia enfrentar na sua vida, que poderiam fazer com que ele, ao invés de aprovado por Deus, se tornasse reprovado? Aqui tem algo muito interessante sobre a igreja de Tiatira. Jesus manda que João escreva para essa igreja, e Jesus começa falando o seguinte: eu conheço as suas obras. Obras aqui, irmãos, fala, para a gente entender mais fácil, obras aqui fala de comportamento, de conduta.
de decisões, de escolhas. Jesus diz assim: eu conheço as suas obras. Era algo, irmãos, que você vê pelo teor, você vê que era algo que agradava ao Senhor. Aí ele vai dizendo assim: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço. Esse serviço aqui fala o serviço em prol do reino. Ou seja, irmãos, aqui Jesus estava falando de uma igreja que até um certo ponto, aqueles irmãos estavam caminhando de acordo com a vontade de Deus. Até aquele momento da sua jornada, eles eram aprovados pelo Senhor. Jesus olhava e se alegrava com a igreja. E Jesus falava: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua fé, conheço o seu amor, conheço o seu serviço. Mas algo, irmãos, havia no meio da igreja. Algo havia na vida daquelas pessoas que estava fazendo com que eles se desviassem. E então o texto continua. Olha o versículo 20. Diz assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha para mim, igreja. Sempre que você tolerar o pecado na sua vida, você vai se desviar do Senhor. Sempre que você tolerar na sua vida coisas que não podem estar lá, coisas que não devem estar lá, talvez são coisas, irmãos, que ninguém mais sabe, só você. Às vezes são segredos, traumas, coisas que você não gostaria que tivesse acontecido. Mas são coisas que você não tira da sua vida. São coisas que você insiste em cultivar, talvez, ou em manter em segredo. Essas coisas são laços, são pedras de tropeço na nossa vida. E é isso que pode nos fazer desviar. O que fez com que Salomão começasse a sair dos caminhos do Senhor? Irmãos, tudo vinha bem na vida dele. Nos anos, ele leva 20 anos para construir um palácio, para construir o templo. 20 anos, irmãos. Você precisa de ver a oração que Salomão faz, 20 anos depois que assumiu o reinado, para consagrar o templo ao Senhor. Os sacrifícios, irmãos, o texto lá diz que quando Salomão ora, e depois que ele se levanta, abençoa a nação. Quando ele se afasta, irmãos, o texto diz que a glória de Deus desce numa nuvem e cobre o templo. E a presença de Deus era tão grande naquele lugar que os sacerdotes não podiam entrar no templo por causa da presença de Deus. Deus estava ali. Sinal de uma vida que estava sendo aprovada pelo Senhor. A presença de Deus, irmãos, era tão forte ali. Irmãos, você vê a oração de Salomão, você via que Salomão era um homem que conhecia o Senhor, que tinha intimidade com o Senhor, era crente de verdade. Mas 20 anos depois, ou talvez 30 anos depois, Salomão começa a tolerar na sua vida coisas que não devia tolerar. Salomão começa a aceitar na sua vida coisas que não deveria aceitar. Agora veja bem, o texto diz que ele se casou com 700 princesas. E além disso, ele tinha mais 300 concubinas. Ele se casou com essas 300 concubinas. Irmãos, eram 1000 mulheres. Eram 1000 esposas que esse homem tinha. Mas sabe, irmãos, presta atenção, tem certas coisas na nossa vida, eu não estou de maneira alguma pregando a favor da poligamia, pelo amor de Deus, irmãos, não me entendam mal. Eu só quero fazer uma comparação. Se nós não vigiarmos, tem coisa na nossa vida que vai ficando tão natural e vai nos deixando insatisfeitos e vai nos levar a procurar aquilo que Deus reprova.
Eu vou dizer isso de novo. Tem coisa na nossa vida que vai ficando tão natural, que vai ficando tão corriqueiro, tão comum, e você não vigia. E aí você não se satisfaz mais. E então você começa a procurar aquilo que desagrada ao Senhor. Para Salomão parece que as 700 esposas não estava bom. Agora você imagina uma coisa dessa. Então ele começa a olhar para princesas moabitas. Ele começa a olhar para princesas amonitas. Ele começa a olhar para princesas hititas. Com certeza eram mulheres bonitas, lindíssimas, de nobre linhagem. E então Salomão começa a deixar de obedecer aquilo que o Senhor falou para tomar essas mulheres por esposas. E o que aconteceu? Essas mulheres começaram a influenciar a vida dele e o levaram a se desviar do Senhor. Começaram a trazer para a nação adoração a outros deuses. Justamente o que Deus tinha falado para Davi, o que Deus tinha falado para Saul, o que Deus tinha falado para Samuel, o que Deus tinha falado para Salomão, o que Deus falou para todos os reis daquela nação. Amado, presta atenção. Às vezes, nós toleramos a ação de Jezabel na nossa vida. Eu não estou falando aqui que Jezabel é um demônio. Eu estou falando aqui que Jezabel, muitas vezes, é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão. É algo que você decide fazer. E aí, a Jezabel, ela vai levar você a se afastar do Senhor. Volta aqui de novo para o versículo 20 de Apocalipse 2. Então diz assim o texto: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Olha para mim, irmãos. Quando você cultiva o pecado na sua vida, quando você abre algumas exceções na sua jornada, na sua carreira, algumas coisas na sua vida que antes você não aceitava, mas agora você se julga suficientemente forte para aceitar, ou você se julga insatisfeito demais para não aceitar. Quando você começa a abrir isso sempre vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. Isso sempre vai ser uma armadilha do diabo na sua vida. E isso vai levar você a se desviar. Jezabel não se tolera. Jezabel se põe para fora. O que é Jezabel na sua vida? Eu não sei o que é Jezabel na sua vida. Quando a gente fala disso, às vezes a gente imagina, irmãos, um pecado horroroso, uma prática tão repugnante e assustadora que eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa nunca na minha vida. Querido, presta atenção, uma vez eu ouvi um pastor falar algo que me deixou assim impressionado. Ele fala assim: o diabo ele nunca se apresenta como o diabo. Mas ele sempre se apresenta como uma loira vestindo um vestido vermelho. Estranha essa afirmação, mas eu entendi. Presta atenção, querido. Jezabel não tem cara de Jezabel. Jezabel tem cara de algo muito bom, inofensivo, que você pode fazer tranquilamente. Mas você sabe que não agrada ao Senhor, e que é um caminho pelo qual você não deve entrar. E aí nós começamos a tolerar Jezabel. Vamos só ver aqui, irmãos, um outro texto. Volta a sua Bíblia.
Volta pouquinho para você chegar aqui em Tiago. Tiago são 3 livros antes de Apocalipse. Se você chegou em Hebreus, você andou demais. Tiago está depois de Hebreus. Tem um versículo aqui que mexe demais comigo, irmãos. Aqui, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha o que ele diz. Livrem-se de toda impureza moral. Meu irmão, presta atenção. Se livrar das moabitas, das hititas, se livrar das esposas estrangeiras, é uma decisão sua. Se livrar de Jezabel é uma decisão sua. É você que tem que dizer, Jezabel, na minha vida não tem lugar para você. Ponha-se daqui para fora. Vá embora. Eu não estou falando de você expulsar um demônio da sua vida. Eu estou falando de você deixar de praticar aquilo que tem levado você a se desviar do Senhor e que é uma pedra de tropeço no meio da sua jornada, que vai impedir de você completar a sua carreira, que vai impedir de você terminar a sua vida no Senhor Jesus. Não se tolera Jezabel. Jezabel é algo que se põe para fora. Olha o que Tiago fala. Ele diz assim, livrem-se de toda impureza moral. Sempre que você quiser negociar, meu querido, com o pecado, você vai perder. Sempre que você quiser negociar com o que é reprovável diante de Deus, você vai perder. Sempre que o pastor Stanley quiser negociar com o que é reprovável diante de Deus, o pastor Stanley vai perder. Nós perdemos, irmãos. Irmãos, tem coisa na nossa vida que tem que ser exatamente como Tiago falou. Livrem-se de toda impureza moral. É você que decide. Vai embora. Quantos estão entendendo isso, irmãos? É você que decide. Na minha vida não tem lugar para isso. Olha o que ele diz. Livrem-se de toda impureza moral e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. É você quem decide. Volta lá para Apocalipse, para nós terminarmos a palavra. Capítulo 2. Olha só, irmãos, o quanto Jesus é maravilhoso. Apocalipse 2, veja aí no versículo 24. Ele diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, da Jezabel, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Agora, olha, irmãos, que coisa linda. Ele diz assim: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Amados, olha para mim. O que nós temos até agora é suficiente para nos sustentar até o final, e do final nós partimos para a eternidade. É suficiente. Olha o que Jesus fala. Irmãos, veja bem, num momento, num tempo, olhando diretamente para essa igreja, num tempo onde parte daqueles irmãos estavam sendo doutrinados por Jezabel, no momento onde parte daqueles irmãos estavam cedendo às tentações de Jezabel. O que Jesus fala para aqueles que ainda não tinham se deixado levar por ela? Jesus não diz para eles: olha, façam um jejum ferrenho
Vai para o quarto, fica 38 horas em oração constante para você resistir a essa casta, porque Jezabel é um espírito maligno, violentíssimo, senão vocês não vão vencer. Jesus não fala nada disso. Ele diz duas coisas aqui que são fantásticas. Para quem não se deixou ser levado por Jezabel. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: não porei outra carga sobre vocês. Irmãos, carga, jugo, vem de homens, não vem de Jesus. Diga assim: o jugo vem de homens, vem da religião, não vem de Jesus. Glória a Deus. Segunda coisa que ele diz assim: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Em outras palavras, é o seguinte: se você se apegar com firmeza ao que você tem, quando eu chegar, eu vou te encontrar prontinho para ir para a eternidade. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se livre de Jezabel. Eu só quero ler mais um texto. Irmãos, é tanto texto que vai vir na cabeça da gente, né? Hebreus 12, 1. Eu gosto mais disso aqui, irmãos. Olha, querido, presta atenção. Toda vez que você pensar assim: não, o pastor Stanley repete tanto texto na pregação, né? E tem uns textos que realmente eu repito muito mesmo. Mas diga assim a si mesmo. Quando você pensar isso, diga a si mesmo: isso é segurança para a minha vida. Amém? Toda vez que você lê, o Espírito Santo vai sedimentando a verdade no seu coração. Hebreus 12, 1. Para terminar, irmãos, olha o que diz o texto. Diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Olha para mim, irmãos. Diga assim: para eu chegar até o fim, preparado para o Senhor, para eu não me desviar no meio da caminhada, eu preciso me livrar de tudo que me atrapalha. O que te atrapalha, meu irmão? Se livra disso. Pastor, é simples assim, meu irmão. Ah, pastor, mas você não sabe o que é que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e blá, 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 e blá, blá, blá. E eu sei que tem maldição na minha vida, e eu não consigo. Meu irmão, presta atenção. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não, mas tem que fazer um jejum, 3 horas, 4 horas por semana de aconselhamento, tem que fazer isso. Meu irmão, presta atenção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada. E ela tinha que ser apedrejada. Pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Foi pega em adultério, irmãos. Estava adulterando. Não se sabe, porque o texto ali não fala, mas não se sabe se ela traiu o esposo dela, ou se o cara que adulterou com ela traiu a esposa. Provavelmente foi o cara que traiu a esposa com ela. Mas ela teve relação com um homem casado. Então isso é adultério. Está aí o pepino para Jesus resolver. O que dizia a lei? A lei de Moisés dizia: quem for pego em adultério terá que ser apedrejado. Aí trazem a mulher para Jesus. Eu quero ver o que Jesus vai fazer, que o julgo e o juízo de Deus caia sobre a sua vida, e que você pague até o último dia da sua vida a consequência do seu erro. E além disso, para não restar dúvida, que você seja apedrejado até a morte. Eu quero ver. Jesus simplesmente olha para ela e fala assim: vá e não peques mais.
Sabe por quê, irmão? Porque Jesus pagou o preço. Eu não preciso pagar o preço que Jesus pagou, porque já está pago. Se você tivesse que pagar o preço pelo seu pecado, meu irmão, o preço é a morte. Ele já pagou. Graças a Deus, Ele já pagou. Então, querido, é simples assim. Se livre de tudo o que te atrapalha. É só isso. Agora, pois, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu irmão, é simples assim. Livremo-nos de todo o embaraço. Olha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Vamos todo mundo ficar de pé?